Glória a Deus. Mais uma vez, a minha gratidão a Deus por podermos estar aqui reunidos esta noite, por uma determinação do Senhor, por uma inspiração de Deus. Estou absolutamente convencido que esta noite será um marco histórico na vida dos empreendedores, na vida dos comerciantes, dos negociantes da igreja. Nós temos aproximadamente, nos registros desta igreja, cerca de 5.000 pessoas que vivem com o trato comercial e empresarial, e temos 241 inscritos esta noite. Estamos certos que é com você que Deus tem um plano perfeito nessa área empresarial. Muito obrigado por você ter ouvido a voz de Deus, muito obrigado por você amar o apostolado e ter esta convicção que quando se segue um profeta, a Bíblia diz que a consequência é a prosperidade. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia, por favor. Nós pedimos o Bispo José Carlos, que fez com a sua equipe esta apostila, para você guardar, porque eu tenho convicção que vamos ter outros encontros, e é muito importante que você seja um empreendedor à luz das Sagradas Escrituras. Vamos ouvir o Espírito falar sobre esta questão, vamos ter paciência. Eu sei que já estamos numa sexta-feira, muitos já estão, como eu, cansados da semana, mas que Deus renove as forças a todos em nome de Jesus. Então, no livro de Jeremias, o profeta, no capítulo 29, o Senhor diz assim à igreja: eu é que sei. Ainda bem que não somos nós a saber, é Deus. Os pensamentos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são perfeitos. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, empreendedores, empresários, negociantes, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu estou aqui porque desejo algo sobrenatural na minha vida. E eu peço a Deus que cada um esta noite deseje com convicção e certeza e ousadia o melhor de Deus. Nós estamos certos de que Deus tem algo dentro dos seus pensamentos, que esse algo será compartilhado com você. No final deste encontro, nós vamos distribuir um diploma com o nome do empresário. Nós criamos esse diploma, um certificado de empresários e empreendedores segundo a Bíblia, e estamos convencidos que quando terminar este encontro, haverá decisões, haverá empreendimentos se alargando, tendas se alargando, estacas sendo alargadas, cordas sendo esticadas. Eu creio nisto. Os pensamentos que Deus tem não são os nossos, são muito mais altos, e os caminhos dele muito mais altos que os nossos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, temos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bebemos da tua água, e agora do nosso interior têm que fluir rios de água viva. Água viva não é água absintosa, amarga ou morta, mas é a água que produz vida. E nós estamos aqui debaixo deste mover espiritual, porque tu me deste uma ordem para cuidar do empreendedor, do negociante, do profissional liberal, do executivo, daquelas pessoas que empregam, aquelas pessoas que pagam impostos, aquelas pessoas que dependem em alguma área também da vida econômica e política deste país.
Mas os nossos olhos não estão neste mundo. Aliás, nós não nos conformamos com este mundo. Nós queremos, pela renovação da nossa mente, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, estamos todos em concordância para ligar aqui na terra, para que seja ligado nos céus, a bênção sobre a comunidade empresarial, em nome de Jesus. Lembramos-nos todos, Deus, que existem neste ministério mais de 5.000 pessoas que agem na área de negócios. Mas tu quiseste trazer 241 esta noite. É com estes, Pai, que tu queres fazer este grande movimento entre nós, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, empreendedores, empresários, negociantes, tementes a Deus, salvos pela graça do Senhor. Hoje, nós estamos vivendo dentro deste país 2 Brasis diferentes. Não há mais união entre o povo deste país. Se você ficou atento às últimas notícias, em Brasília, por 2 vezes, construíram um muro metálico. De um lado, brasileiros hasteando uma bandeira, do outro lado, brasileiros, os prós, os contras e os prós. Nós contra eles, eles contra nós. Então nós temos hoje uma sociedade dividida. Nunca, em 40 anos que vivo e adotei este país como minha pátria, nunca tinha visto brasileiros com ódio e raiva de brasileiros. Nunca. Este país foi sempre chamado de um paraíso. Aqui entra o chinês, o japonês, o português, o italiano, o alemão, o haitiano, o africano, o nigeriano, e todos sempre foram recebidos em paz. Mas eu tenho visto brasileiros com ódio de brasileiros. Brasileiros com raiva de brasileiros. Por quê? Porque as instituições governamentais não deram certo. Pela inabilidade daqueles que foram colocados para governar este país e não conseguiram fazê-lo, o clima está muito pesado no nosso país. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu não sou suscetível a sustos, mas eu tomei um susto estes dias. Eu pensei que gente iria pegar fogo no Brasil. O clima está pesado, mas eu lhe digo uma coisa, este não é o nosso Brasil. O nosso Brasil é um Brasil de ordem e progresso. Mas o que está afetando tanto a nossa sociedade? É a questão do trabalho, é a questão do desemprego. Alguém disse um dia, o valor da própria vida é o trabalho. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho vida. Se eu não tenho onde ganhar para sustentar a minha família, eu não tenho vida. O valor da vida é o trabalho. E claro que hoje, como evangélicos e cristãos, nós vamos aprender que não há mais lugar na nossa sociedade para o jeitinho. Somos uma sociedade que dá um jeitinho em tudo. Nós nos queixamos dos governantes, mas se um polícia para o carro, a pessoa está disposta a dar R$20 para não perder a carteira. Está disposta a fazer o gato não sei de que da net. Se for possível, tirar a eletricidade da Light, a água da cidade. Então, a nossa sociedade não permite mais jeitinhos, não permite mais improvisações. Por quê? Por causa do jeitinho e das improvisações, a corrupção tomou conta do nosso país,
não há mais correção, não há mais verdade. O Brasil está pessimista e com medo. Medo de perder a casa, a conquista, a identidade. Então nós temos hoje aqui como evangélicos um grande desafio, porque eu aprendi à luz da Bíblia Sagrada que é no momento de crise que as grandes oportunidades surgem. O país, as empresas, os indivíduos, cada um de per si está em jogo neste momento de adversidade do Brasil. Mas nós somos cristãos. Nós temos e somos um diferencial entre esta sociedade. E nós temos responsabilidades como pessoas, e neste caso específico, como empresários, como negociantes, como empreendedores. E nós temos que alinhar a nossa vida empresarial com a Bíblia Sagrada. Senão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, meus irmãos, o atual cenário colocou todos vocês, todos nós, porque há uma área da igreja que tem que pagar impostos, que tem que governar empregados, que tem que se administrar. Então, é muito parecido uma área administrativa com a área empresarial da tua empresa, do teu negócio. Todos nós fomos colocados debaixo de uma pressão violenta na nossa sociedade. Hoje vivemos numa sociedade de forças competitivas. E talvez o grande desafio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de empresário, é saber administrar. O que se passou no nosso país? O nosso país não soube administrar nem o produto interno bruto, nem o problema fiscal, nem o problema tributário, nem trabalhista, nem previdenciário. Então, o que faltou? Administração. Então, nós estamos hoje aqui para ouvir o Espírito falar, porque nós somos evangélicos e alguma coisa de inovação, alguma coisa no teu negócio, na tua empresa, que tem que usar a tecnologia da informática, a adequação a novos modelos de gestão. Porque, irmãos, não se pode administrar, ninguém é gestor com jeitinhos e improvisação. Ninguém. Não há espaço mais hoje na sociedade. Então, o grande gestor, o grande administrador, é aquele que sabe planejar. Porque o planejamento é a base da sustentação de um negócio ou de uma empresa. O mercado globalizado está muito competitivo. Os chineses invadiram o mundo. O que custa 10 aqui, chega aqui da China por 1. Então, nós temos que recriar alguma coisa. Nós somos evangélicos, nós temos inspiração de Deus e nós temos que aprender a viver no meio desta competição que está o mercado. Então, onde nós vamos buscar os ensinamentos? Será que é no novo ministro da Fazenda? Será que é no novo ministro do Planejamento? Será que é no presidente do Banco Central que vai ser anunciado, mas todo mundo já sabe quem ele é? Não. O melhor manual para o sucesso da vida profissional e empresarial é a Bíblia Sagrada. Aqui está o manual para o sucesso da vida profissional e empresarial. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. A sabedoria bíblica é extremamente atualizada. Nada aqui é velho, nenhum ensinamento aqui tem bolor. A Bíblia e os ensinamentos da sabedoria indicam o caminho para que um homem, uma mulher, negociante, empresário, profissional liberal, se saia bem no mercado e na gestão da sua empresa. Está aqui. A Bíblia Sagrada ensina tudo. Eu não preciso de buscar em nenhum guru, em nenhum coach secular. O meu coach se chama Jesus
e o ensinamento está aqui. Olha, por exemplo, o que disse Eclesiastes 5,19. A palavra do Senhor diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens, lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção, gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Então, eu acredito, amado, que ser um negociante, um empresário, um profissional liberal, um gestor, isto é um dom de Deus. Ninguém pode administrar uma igreja se não houver um dom de Deus. Isto é muito complicado. Hoje em dia, ninguém pode administrar uma empresa, seja ela familiar ou secular, de qualquer jeito, se ele não tiver o dom de Deus. Senão ele vai entrar no jeitinho, vai entrar na improvisação. Eu não quero que nenhum empresário da nossa igreja entre no jeitinho e na improvisação, que é parte da nossa cultura. Nos Estados Unidos não se faz isso. Nos Estados Unidos o governador comete um crime, toma 10 anos de cadeia. O ministro, secretário, não sei de que, erra, cadeia com ele. Mas aqui tem um jeitinho. Nós não podemos aceitar jeitinho para administrar as nossas empresas. Então, meus amados, esta noite, eu quero em particular despertar o espírito empreendedor na vida deste homem, desta mulher que deseja sucesso na sua carreira, sucesso nos seus negócios, seguindo as instruções bíblicas e a sabedoria do Espírito Santo, que nenhum governante deste país tem. O que é um empreendedor? Não sei se, bispo, o senhor colocou no telão o que é um empreendedor. O que é um empreendedor verdadeiro? É um indivíduo que tem uma forma especial, inovadora, que se dedica à organização, à administração, à execução do seu negócio, sempre com o intuito de gerar provisão e riqueza. O empreendedor cristão é aquele que conhece de bens, de produtos, de mercadorias e de serviços. Esse é o empreendedor. O empreendedor cristão, olha agora para mim que sou um pouco mais importante nesta hora, é aquele profissional que é inovador, que está sempre se atualizando, que está modificando a sua forma de agir, que não está preso ao seu passado, que cria às vezes o que ainda não existe. Este é o empreendedor. Este é o empreendedor. Eu me recordo que quando comecei o ministério lá na Ilha do Governador, há 37 anos atrás, eu era um jovenzinho, tinha 25 anos. E eu me recordo que dia a dia eu me superei, eu busquei, eu subi todos os morros, eu abençoei todas as casas, eu fazia culto de hospital, eu fazia culto de pregação, de estudo bíblico, juventude, de mulheres, de comerciantes, enfim, eu estava inovando sempre a vida da igreja. Desde 37 anos eu faço isso. Pastor, então como é que começa a vida de um empreendedor? O empreendedor cristão, não estou falando do empreendedor mundano, estou falando do cristão. Essa forma especial de se dedicar à sua empresa, à administração, à gestão, à execução. Isto começa como, apóstolo? Em primeiro lugar, isto começa com honestidade absoluta. Meus irmãos, Deus não funciona numa empresa desonesta. Deus não opera com um comerciante, empresário, profissional liberal do jeitinho, da improvisação, do deixa para lá, não faz fatura, não paga imposto. Deus não funciona assim. Provérbios 10, 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte.
Você sabe quantas pessoas roubaram a maior empresa brasileira chamada Petrobras? Não lhes serviu para nada. Estão todos presos. Andam todos com coleira, com tornozeleira, com focinheira, não importa. O tesouro da impiedade não se aproveita para nada. Então, às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas apóstolo, mas se eu for cumprir as regras, eu não ganho. É porque você não sabe administrar a tua empresa, você não conhece os teus bens, você não sabe o valor do mercado. Porque se você se meteu na área de negócio, de empreendimentos, você tem que saber que impiedade não aproveita, mas a justiça sim, livra da morte. A primeira coisa. Provérbios 16:8 diz, melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Nós poderíamos ser hoje o ministério mais rico do Brasil. Eu fui assediado várias vezes por grupos que assediaram outras igrejas e aceitaram. De jogar dinheiro aqui dentro, como a igreja não tem imposto de renda, 35% para a igreja, 65% para a empresa, compra isto, passa negócio, passa documento falso. Muitos ministérios aceitaram. Tem rádios, televisões. Eu não aceitei. Porque eu sei que é melhor o pouco com justiça do que rendimentos grandes com injustiça. Eu conheço a Bíblia. Eu sei como é que Deus age. Provérbios 20:17 diz assim, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Às vezes a pessoa diz, eu dei um jeitinho, consegui passar por aqui, não paguei o imposto, driblei a prefeitura, ele diz, é suave o homem ganhar o pão por fraude. Sua empresa não pode ter fraude, a igreja não pode ter fraude, os nossos negócios não podem ter fraude, porque depois a boca se enche de pedra. A pessoa não consegue viver. Fraude não pode fazer parte da vida do povo de Deus. 22:28 diz assim, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Atenção, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante. Alguns de nós que moveram áreas empresariais, aprendemos com os nossos pais. Eu me recordo do meu pai dizer, a minha palavra é mais importante do que um documento assinado. Então você que tem empresa passado pelo pai, pelo avô, e tem um segmento empresarial de herança, não removas os marcos antigos. Por quê? Porque no passado não havia tanta fraude. Nós ouvíamos falar que tinha um negócio, agora não, agora está descarado. E claro que o empreendedor cristão não pode querer a bênção de Deus na sua empresa se ele usa de fraude, de jeitinho, de improvisação. Eu não posso cometer um erro e dizer, Deus abençoa o meu erro. Então, tudo na vida empresarial começa com honestidade absoluta. O empreendedor cristão é ousado, estimula o progresso, tem sempre uma nova moda de agir. O empreendedor cristão é um agente de mudanças, é um revolucionário. Eu sempre me senti um revolucionário do bem. Você tem que ser assim. Aproveitar as oportunidades, criar mudanças, arriscar às vezes num negócio que todo mundo tem medo, mas você está ali inspirado por Deus e faz. Por que você precisa ser assim? Honestidade absoluta. Primeiro, porque Deus não abençoa o mal. Deus não abençoa o mal. Segundo lugar, o ambiente político e econômico atual não é propício para pessoas normais. Se eu for no jeitão brasileiro, eu me dou mal. O cenário obscuro precisa de gente que tenha ousadia, pessoa que dê tudo de si na sua empresa, no seu negócio, pessoa que modernize para competir, para crescer. Isto é o empreendedor cristão.
Agora ouça uma coisa, talvez você diga, mas na Bíblia houve empreendedores muitos. Veja, no livro de Gênesis fala, Gênesis 4, 17 a 22, coabitou Caim com a sua mulher, concebeu, deu à luz Enoque, Caim edificou uma cidade. Olha, Caim era um empreendedor, era um gestor. Ele edificou uma cidade, ele chamou de Enoque o nome do seu filho, e Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Matusael, Matusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Veja, o primeiro empreendedor construiu uma cidade. No livro de Gênesis, há mais de 6.000 anos atrás. Depois dessa família, pelo dom familiar, diz que eles habitavam em tendas e possuíam gado. Eram pessoas empreendedoras. Depois do versículo 21, o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha, de lá vieram as orquestras, eles eram empreendedores de negócio, criavam gado, criaram orquestras. Versículo 22, Zilá por sua vez deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze, de ferro. Você vê, olha o que é uma família com uma herança empresarial. Tocavam desde a construção civil, construíam instrumentos e tocavam-nos, eram artífices de todo o instrumento, espadas, facas, martelos, enfim, coisas de defesa. Uma herança empresarial de empreendedores bíblicos. Veja, por exemplo, em Mateus 4, 18 a 22, diz: caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Peter, e André, que lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Tinham redes, pescavam para vender, eram empreendedores. Versículo 19, disse-lhes: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então deixaram as redes e o seguiram. Então você veja, havia empreendedores, tinham barco, tinham rede, pescavam, vendiam e sobreviviam. Empreendedores. Mateus 18, 1 a 3 diz isso. Atos 18, 1 a 3 disse: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de Cláudio decretado, todos os judeus se retirassem. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Ele trabalhava, a profissão deles era fazer tendas. Eram empreendedores. Quer dizer que o indivíduo pode, desde a construção civil, o gado, instrumentos, tendas. A Bíblia mostra que o empreendedor que tem a bênção de Deus sempre prospera. Está aqui a história. Então nós temos que começar pensando que tudo começa com uma honestidade absoluta. Número 2. Nós precisamos ter nossa vida e negócios alicerçados sobre a rocha. Meus irmãos, seria uma injustiça que eu não reforçasse este pensamento. Você é um empreendedor cristão do Senhor, mas tudo começa com a sua relação de honestidade no trato comercial e empresarial. Mas isto tudo é fruto de quê? De uma vida espiritual que você tem que ter. Olha como é que disse Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Não adianta eu dizer, não, eu quero a bênção de Deus, e domingo, paciência, eu não venho à igreja, na quarta-feira está chovendo, segunda-feira de oração é muito cansativo, terça-feira de escola bíblica nem pensar, quarta que fica o apóstolo lá sozinho. Você é alguém que tem que fazer a vontade de quem manda. Então Jesus disse: você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Versículo 47 diz: todo aquele que ouve a mim, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, eu não posso ser um empreendedor cristão, um comerciante, um negociante, se eu não receber a palavra e praticar, fazer o que Deus manda.
Olha para mim agora que sou mais importante, por favor. Versículo 48. Semelhantemente a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, não pôde abalar por ter sido bem construída. Então deixa eu lhe dizer, este momento aqui é o que nós estamos vivendo no Brasil. Qual é? Veio a enchente, arrojou-se o rio, não pôde abalar. Por quê? Ele abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Ele construiu uma casa bem construída. Senhores e senhoras, irmãos em Cristo Jesus, ventos com ímpetos, chuvas e rios, enchentes, nós vamos ter o resto da vida no Brasil. Já tivemos, sempre tivemos desde 500 anos atrás e vamos continuar tendo. Agora, diz que a pessoa que abriu uma profunda vala e lançou alicerces porque construiu bem. Você sabe, você pode construir uma casa sobre areia, botar 2 pernas de 3, botar um telhado, quando vem o vento é tudo levado. Mas aquele homem evangélico, aquela mulher de Deus que mexe com o negócio, que edifica a casa bem, segue as regras de Deus, edifica bem, estrutura sólida, diz o versículo 49, mas o que ouve e não pratica. Então, meu amado, você não pode esta noite ouvir e não praticar. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. O outro foi alicerce profundo, este sem alicerce. Olha, arrojando-se o rio, desaba e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Neste momento, nós temos no mínimo 220 mil empresas que fecharam, fábricas que fecharam, falências, pessoas que estão tentando judicialmente reconstruir as suas empresas. Por quê? Eram empresas construídas sobre areia. Não havia solidez. O dono não era temente a Deus. Não fez as coisas que Deus mandou. Não praticou, fez de qualquer jeito, jeitinho, improvisação. O vento ou a chuva se arroja e cai. Então a importância do teu testemunho na obra de Deus. A importância de você vir à igreja, de você ouvir, de você praticar. Você está edificando a sua casa bem edificada. Então, hoje, Deus te desafia a viver o que Ele manda. Seres um empreendedor de Cristo. Pés sobre a rocha. Seguindo valores bíblicos e não valores seculares. Porque ou vives a fé e cresces, ou vives o mundo e vais para o fundo do poço. Esta é a verdade. Você sabe, se nós formos aqui cuidar de todas as pessoas empreendedoras, o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha um pai adotivo, um padrasto chamado José. Eles eram o quê? Carpinteiros. Eles eram empreendedores. O empreendedor cristão, na verdadeira acessão, ele tem que lançar alicerce, senão a tua empresa estará sempre fragilizada, porque os ventos se arrojam dia e noite, amado. Os ventos se arrojam. Então nós temos este entendimento de que precisamos de ter a nossa vida, os nossos negócios alicerçados sobre a rocha. E não se alicerça a vida sobre a rocha, você vindo aqui de vez em quando, num domingo de ceia. Você tem que ter uma vida dia a dia nas mãos do Senhor. Então precisamos ter a vida de negócios alicerçada sobre a rocha. Precisamos de agir com honestidade absoluta. Terceiro, então apóstolo, agora vamos caminhar para o que nos interessa
para o dia a dia, que é como ser um empreendedor bem-sucedido. O que eu tenho que fazer, apóstolo? O senhor está dizendo que nós não aceitamos jeitinho? Não. Não aceitamos improvisação? Não. O momento atual não aceita improvisação. Então eu quero lhe deixar algumas recomendações. Primeiro, você tem que ter autoconfiança. Se eu não tiver autoconfiança, eu vou ter medo da vida. Eu não quero assumir riscos. Eu não quero dar passos de fé. Eu tenho que começar com esta autoconfiança. No livro de Romanos 12, 13, ele disse: olha, cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. É que há pessoas que se sentem tão grandes e tão independentes de Deus, que dizem: não, eu me garanto do meu taco. Não faça isso. Nós somos empreendedores evangélicos cristãos. Você tem que ter uma autoconfiança. Você tem que pensar, primeiro, não é além, é do que você é. Quem é você? Você é muito precioso diante de Deus, você tem uma identidade, você tem uma fé. Olha, a medida de fé, você tem uma medida de fé, você tem que ter autoconfiança. Porque quem tem autoconfiança não tem medo. 1 João 4,18 diz isto, disse que o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, vive atormentado. Não tem autoconfiança. Ele acha que o vizinho vai ser bem sucedido, o empresário do outro lado da rua vai ser, mas ele não. Então você tem que ter autoconfiança. Se você não acreditar em você, eu também não acredito em você. Estou certo ou estou errado? Se você está no negócio e você não acredita em você, quem vai acreditar? Porque você sabe, correr risco não é cegueira. Correr risco é quando você sabe que tem que tomar uma decisão, está seguro em Deus, você tem autoconfiança, você tem vida alicerçada sobre a rocha, não dá como dar mal ou errar, dá certo. Segundo lugar, você tem que ter uma imagem positiva de si mesmo. Você tem que confiar em você, na sua capacidade, na capacidade de resolver dificuldades, não ter medo de se arriscar, não ter medo dessa palavra fracasso. Isso não é para você. Seria uma injustiça Deus levantar e chamar um homem ou uma mulher com santa vocação e depois dizer: você tem vocação para ser um fracassado. Não acredito nisso. Autoconfiança, acreditar em mim é fundamental. Viver dependente da fé, mas não pensar além do que convém. Tenho que pensar aquilo que eu sou. Então, amado, ou nós fazemos aquilo que a Bíblia diz e vamos em frente, ou não fazemos nada e ficaremos frustrados no meio deste momento difícil do Brasil. Quarto ponto. O empreendedor cristão tem que saber planejar, tem que saber agir, tem que ter estratégias. Para qualquer negócio tem que ter estratégias. Eu estava ouvindo no outro dia uma entrevista, acho que foi na CBN, estavam entrevistando um rapaz que vende churrasquinho desse de pauzinho, chama churrasquinho de gato. Ele falou: olha, eu comecei assando 1 quilo de carne, não sei quantas linguiças, hoje eu já tenho 300 quilos por semana, não sei quantas toneladas, já abri uma outra carrocinha do outro lugar, já tenho 4 ou 5 empregados. Estou um empreendedor. Estou um indivíduo que soube planejar, que soube agir, tinha uma estratégia. Vou começar aqui, o cheirinho vai a não sei quantos metros, aqui eu começo a assar. Você sabe, de uma pequena coisa. E o jornalista perguntou: e você ganha quanto? Uma média de 4, 5 mil por semana. Uau! O que não ganha um mestrado, doutorado de faculdade, o cara ganha vendendo churrasquinho. Então nós precisamos de entender o que disse Lucas 12, 14, 28 a 32.
Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então a Bíblia diz: olha, ninguém constrói uma torre sem sentar. Esta coisa do jeitinho não funciona. Nenhum país hoje evoluído, você não vai a uma Alemanha e pedir a um comerciante alemão: dá um jeitinho. Duvido se você nos Estados Unidos, um polícia te para e você põe $10 na mão, você sai acorrentado, algemado, com arma na cabeça. Não tem jeitinho. Isto é próprio da nossa cultura. Com jeitinho em jeitinho, estamos com 11 milhões de desempregados. 50 milhões com Bolsa Família. Um país que quebrou, mal administrado, não houve planejamento, ação, estratégia. Ninguém sentou para pensar. Então, ouça uma coisa: por trás da tua vida, por trás da tua empresa, existe um grande projetista chamado Jesus Cristo. Nada em nossa vida é o resultado do acaso, do destino, da sorte. É Deus agindo na nossa vida. É Deus agindo. O grande projetista desta cidade refúgio que está aqui foi Jesus. Eu me recordo quando nós estamos construindo a catedral, tínhamos engenheiro, tínhamos arquiteto, tínhamos topógrafo, tínhamos até um cara ligado ao tráfico que me fez um assalto aqui dentro da igreja. Tínhamos tudo aqui dentro da obra. Hoje até um bom pastor da nossa igreja, mas na época era bandido. E um dia, eu estava em casa antes de vir para a obra e o Espírito falou: vai rápido, porque o engenheiro errou numa calha de segurança de toda a estrutura da catedral. Eu corri para cá e disse: engenheiro, eu não sei o que é, eu acho que ele está mal. Ele falou: o senhor entende de Bíblia, o senhor não entende de engenharia. Está tudo certo, vamos pegar as plantas. Começamos a ver e ele disse: uau, erramos, vamos dar um jeitinho, volta a tijolo. Disse: não vai dar jeitinho, destrói tudo o que o senhor errou e faz de novo. Eu não quero jeitinhos na igreja, porque um dia vai botar 5.000 pessoas aqui e vai cair na minha cabeça a parte mais pesada. E ele bateu os pés, xingou a minha mãe, ele era um pastor, xingou a minha mãe, xingou tudo. Eu disse: amado, não tem problema, minha mãe é séria, pode gritar, pode fazer o que quiser, mas o senhor vai destruir o senhor. Você sabe, por trás da tua vida, por trás da tua empresa, do teu escritório, do teu consultório, tem um Deus de vitória. Tem um projeto de Deus na tua vida. Nós cremos num Deus que planeja tudo. Servimos a um Senhor perfeito, que Ele começa, Ele termina, Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Foi assim que Paulo disse em Filipenses. Ele disse: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Depois ele diz em 2,13: olha, Ele é quem efetua em vós o querer como o realizar. Então quer dizer que por trás do meu querer há um querer sobrenatural de Deus. Por trás de todos os projetos da minha vida está um Deus verdadeiro, o da Bíblia Sagrada. Não há fracasso com Deus. Fracasso tem aqueles que não têm a vida sobre a rocha. Fracasso tem aquela pessoa que quando o vento se arroja e a casa cai, porque ele disse: eu não fiz o que Deus mandou. Então, amado, não faça nada por impulso. Planeje, ore ao Senhor, agarre-se às promessas, venha à reunião da oração, confesse a palavra.
eu creio que há oportunidades neste período de crise muito grandes. Então nós temos que planejar o caminho a seguir, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero ser. E eu vou lhe dizer, amado, se você acredita que por trás da sua empresa, da sua vida, há um planejador e um projetista que é o Todo-Poderoso, não se deixe intimidar pelas ameaças do mercado competitivo. Isso não é para você. Não se deixe intimidar. Pastor, mas o senhor não conhece as estatísticas do Sebrae? Claro que eu conheço. O Sebrae diz que 30% das empresas fecham no primeiro ano. 56% das empresas fecham até o quinto ano. Tempo, dinheiro, vidas desperdiçadas. E sabe o que as pessoas culpam? Deus. Deus. É como uma empresa familiar. A minha filha estava me falando que as estatísticas dizem que quando um pai passa uma empresa para um filho, 60% de possibilidade desta empresa quebrar nas mãos do filho. É grande. Porque ele não tem a garra, ele não tem os olhos com fogo, ele não experimentou a dor do pai que veio sem nada, que viajou. O meu pai foi com 14 anos para a África, meu amado. Ele não tem. Ele herda do pai. E você sabe que quando às vezes esta empresa passa para o neto, para o filho deste filho, 90% delas quebram. De pai para filho, 60%. De filho para neto, 90%. Você sabe por quê? Porque não houve planejamento, não houve estratégia, não sentou para fazer contas se podia construir, foi no improviso, foi no jeitinho. Isto não dá, nós somos cristãos. A fraude no início parece que é boa, mas depois tem pedrinha na boca, disse o sábio Salomão. Então, lembra-se o que disse há pouco a palavra? Não removas o que os teus pais ensinaram. Quinto lugar, defina a missão da sua empresa. Por que você está neste negócio? Qual é o alvo do teu negócio? Eu me recordo um irmão da igreja que abriu uma empresa para fazer pizza. Eu lhe perguntei ao irmão, o irmão entende de pizza? Ele falou, não. O irmão entende de gestão de negócio? Ele falou, nem sei o que é isso. O irmão tem receitas, tem alguma coisa, alguma herança de vovó que ensinou a fazer pizza? Não, eu vou fazer. Eu sei que põe uma farinha, faz assim, enrola um chapéu chinês, põe no fogo. 6 meses depois, esse irmão chegou e disse, a coisa não deu certo. Como não dá certo? Comida no Brasil tem que dar certo. Aliás, a única coisa que todo mundo precisa todos os dias é de comer. Está certo. Por que não deu certo? Porque ele não tinha a capacidade de fazer a gestão e o pleno conhecimento do que era ser um pizzaolo. Quebrou. Então nós temos que ter uma definição. Eu vou trabalhar com o quê? Aí eu vou trabalhar com esta área de informática. Eu entendo, eu sei o que é isso, sei o que é um computador, eu entendo a regra, o que é o mercado, entendo. Então eu vou me meter nesta área. Agora, querer ter uma fábrica de sorvete no Polo Norte, onde todo mundo tem gelo para comer de graça, você vai quebrar. Não, mas eu vou abrir uma loja de sorvete especial, de fubá misturado com não sei o que, pipoca, na Antártica. Você vai quebrar. Ali não é lugar para fazer fábrica de sorvete. Está muito frio, são 15 graus abaixo de zero. Ninguém quer ter a língua congelada, não se meta nisso. Então você tem que definir. Qual é a área que eu gosto, entendo? O que eu quero trabalhar? Isso é herança do meu pai? É dom da família? É o quê? Eu tenho jeito para negócio? Eu sei administrar? Porque, amado, improviso e jeitinho não dá. 6º lugar,
que tantas empresas então quebraram e estão falindo no Brasil? Primeiro, porque a pessoa proprietária não tem vocação administrativa. Há pessoas que se metem a fazer negócio e não têm vocação. Olha, apóstolo, eu sei que tem muito documento lá, eu não tem um contador, não seguem as leis do país, não administram, não têm extrato, perdem as faturas, não guardam, e às tantas a sua vida é um rolo. Não tem vocação administrativa. Segundo lugar, muitas empresas estão quebrando porque as pessoas escolhem sócios errados. Eu vou lhe dizer, irmão, nunca faça aliança com o ímpio. Não faça. Aliança com o ímpio é contra Deus. Amós diz isso. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles, não pode andar. Então nunca faça uma sociedade com ímpio. Porque Jeremias disse isso, 17,5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que um sócio ímpio faz? Aparta o teu coração de Deus. Não tem compromisso, não é dizimista, não é ofertante, não entende a tua vida espiritual, não deixa você abrir a Bíblia, não permite uma oração. Você não deve fazer isso. Terceiro lugar, as pessoas às vezes quebram as empresas porque não têm um plano de negócios. Aquilo que eu falei há pouco. Eu quero trabalhar na área de comidas, de roupas, informática. O que eu quero fazer? Eu tenho que ter um plano de negócio. E o quarto lugar, se a pessoa não tem plano de negócio, ela não tem conhecimento do mercado. E se eu não tenho conhecimento da área que eu trabalho, como é que eu vou ser bem-sucedido? Você sabe o que disse Jesus? Quem comigo não ajunta, espalha. Se não é por mim, é contra mim. Aí vem a quinta razão de tanta quebradeira: falta de valorização dos colaboradores. Amado, nós vivemos o século 21, competição por todos os lados. Ninguém empresário consegue fazer uma boa gestão se ele não valorizar os seus colaboradores. Uma empresa que tem empregados desmotivados é uma empresa que dá prejuízo. Se você não cria um espírito de equipe, se você não cria um ambiente cristão, se você não é capaz de fazer uma oração na tua empresa, de usar a tua fé, dar uma palavra, amados, se não há equipe, não há ambiente, há prejuízo. Deixa eu voltar outra vez à questão da construção da igreja. Quando nós estamos construindo a nossa igreja, nós tínhamos aqui um irmão, graças a Deus que o Senhor já o descansou. Ele descansou, não sei se está no seio de Abraão ou no seio do Sheol, mas descansou. Esse homem chegava aqui, ele era aposentado, gostava de trabalhar aqui na obra, e ele começava na terça-feira, ele juntava alguns dos 65 empregados e dizia assim: eu acho que o homem não vai pagar esta semana. E às vezes eu chegava aqui, estava todo mundo sentado. O que foi? Aquele irmão disse que o irmão não vai pagar na sexta-feira. Eu falei: mas hoje é terça. Já está todo mundo parado, que eu não vou pagar essa. Então, este homem desmotivava todo mundo. Era uma pedra de tropeço aqui dentro da obra. Então, o que eu tive que fazer? Dizer ao irmão: irmão já é um aposentado, volta para casa, cuida da sua mulher, fica em casa com os netos, não venha aqui à igreja. Porque ele, em vez de criar um espírito de equipe, um ambiente cristão, ele criava um ambiente de divisão.
nós temos tido esta preocupação na nossa igreja. Nossa igreja tem muitos funcionários. Então eu chamei a reunião e faço isto muitas vezes para valorizar quem trabalha. Desde que eu entro ali na portaria, eu cumprimento e abençoo a vida do pastor da portaria. Eu não entro pensando além do que convém a meu respeito, porque uma das coisas que eu faço é honrar aqueles que servem o ministério. Então, eu sei que um empregado desmotivado é um caos dentro da empresa. E você sabe, eu tenho uma filosofia. Chamei o administrador da igreja, chamei todo mundo na minha capela e disse: olha, eu não quero despedir ninguém, mas eu quero, e a hora é de todo mundo dar o seu sangue pela igreja. Eu motivei todo mundo. Então nós precisamos de saber que se você não valoriza os teus colaboradores, você tem empregados desmotivados, dão prejuízo e a empresa quebra. Falta 6. Falta de colaboradores eficientes, pessoas certas nos lugares certos. Eu já lhe contei aqui várias vezes, nas nossas reuniões de empresário. Eu às vezes vou a uma loja e pelo feedback do empregado eu sei se o cara está ali com coração ou se está ali para ganhar dinheiro. Se ele vestiu a camisa. E eu já encontrei vários funcionários de lojas no Barra Shopping que falaram mal das próprias coisas que a empresa vendia. A todos eles eu repreendi. Eu falei: você devia ter vergonha de estar numa empresa e eu quero comprar isto, você está falando mal do produto da empresa. Eu acho que você devia pedir as contas e ir embora. Você não é digno de estar ganhando dinheiro desta empresa. E digo tchau e benção e saio. Então, por quê? Porque se você não tem a pessoa certa no lugar certo, amado, é um caos esta questão da venda e da pós-venda no Brasil. Você entra num plano de telefone, você liga para lá, ele diz, põe uma música, bim, 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 bim. Eu ontem com um cartão de crédito fiquei 27 minutos, depois a mulher veio nervosa, desligou, liguei outra vez, que eu sou chato com isso, liguei outra vez, mais 29 minutos, ela bateu o telefone, eu voltei a ligar, e ficamos nisto quase 2 horas. Eu disse: senhora, o que a senhora está fazendo aí? A senhora está fazendo mal a essa empresa. Por quê? Não é a pessoa certa, não está no lugar certo, não está treinado. Isto quebra a empresa. O 7º lugar é a atualização profissional, a capacitação. Você tem que atualizar os seus funcionários, capacitá-los, passar as informações. Provérbios 3, 13 a 14 diz: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que era dado do que a prata, melhor que a sua renda do que o ouro mais fino. Então, diz que quando você tem conhecimento, quando você atualiza, quando você faz o profissional estar motivado, o empregado dar a sua vida, porque a maioria dos empregados diz: eu fui contratado para pegar esta caneta daqui para aqui, não faço mais nada. Pode despedir essa pessoa é um caos na tua empresa. Hoje em dia não há espaço para isso. 49% das empresas do Brasil não reajustaram os salários pela média do salário mínimo. Todos reajustaram, 49% reajustaram abaixo. Sabe por quê? Para não despedir, para não mandar a gente embora. Todo mundo tem que se adaptar. E o dono, o gestor, tem que ter essa atualização profissional, essa capacitação. Você tem conhecimento de Deus, você tem o ensino de Deus, você sabe que por trás de você e da sua empresa está o próprio Deus, então a sua empresa tem que se atualizar. 8º lugar. Muitas empresas quebram pela má gestão financeira. Amado, se há uma coisa que se tem que fazer é o controle de custos dentro de uma empresa. O que nós fizemos para nos adaptar? Cortamos alguns programas de rádio, tínhamos muitos, cortamos.
negociamos com a empresa internacional de televisão, a TBN, estamos negociando agora com a Bandeirantes, estamos mostrando que tempo no ar passa, não dá para guardar numa gaveta, é melhor baixar e ter do que não baixar. Enfim, nós temos que ter uma gestão financeira. Atenção, amado, quando havia vacas gordas no Brasil, os salários eram muito altos. Hoje você tem que adaptar à realidade do Brasil. O que nós fizemos aqui na igreja? Cortes. Fomos descobrir as salas que tinham geladeira e micro-ondas, e mandei desligar tudo. Mandei desligar luzes, ares condicionados. Só liga o ar-condicionado na reunião 5 minutos antes ou 10 minutos. Só tem vento. A turma pulou, chiou, mas eu disse, mas no final do mês, quem paga 38 mil de energia é o presidente da igreja. Então nós temos uma regra, tem que cair para 20 mil. Não, mas a minha geladeira, olha, amado, traz água de casa. Ah, mas não, tem que ficar no escuro. Agora você chega aqui, 5 horas da tarde, é tudo escuro. O pessoal não sabe onde é que vai andar. Poxa, mas no escuro, meu amado. Porque das 5h30 às 8h30, a energia custa 9 vezes mais. Então tem nego batendo com a cabeça na parede, morcego voando. Estamos em economia. Pastor, o senhor fez isso na sua casa? Fiz. Eu cortei coisas da neta, eu cortei coisas do telefone. Meu filho veio dizer, papai, os meus gigabytes já acabaram. Eu disse, filho, espera o próximo mês, vão ter outra vez gigabytes. Pô, mas eu não tenho nem direito de usar a minha internet. Eu falei, não tenho. Papai mandou encolher tudo. Pô, papai, dá então 1 gigabyte, paga da sua mesada. Entra no telefone, que é seu, põe lá, e no final do mês vem a conta e você paga. Oh, papai, pão duro. Não é pão duro, filho. É papai que sabe fazer gestão financeira. Nós cortamos luz, nós cortamos água, nós cortamos... Sabe, você tem que adaptar isto tudo, porque há gastos invisíveis. E há gastos visíveis na sua empresa que você tem que cortar. 5h30 da tarde, desliga tudo. Pô, mas tem uma reunião da juventude com calor. É verdade. Tem uma reunião da juventude com calor. Se a juventude pagasse o ar-condicionado, não teria problema nenhum, mas não pagam, tem que ter calor. Esta fase. Então nós fomos nos ajustando, sem despedir ninguém, sem provocar contendas nas famílias, nós fomos nos ajustando. Temos que comprar não sei o quê, eu disse, aguarda segundo as núpcias. Temos que fazer daqui a 1 ano. Nós estamos segurando o controle, a gestão financeira. Os gastos invisíveis da sua empresa, você vai surpreender. Das 5h30 às 8h30 da noite, o pico de energia vai lá no teto. São 9 vezes mais. O que nós fizemos? Trocamos todas as lâmpadas da igreja. Botamos LED chinesa e tal, não duram 22 anos. Trocamos tudo. Isso chama os cortes de gastos invisíveis, que estão bem visíveis, mas só vem no final do mês na conta. Então, pense nisso. Corta um elevadorzinho, luz acorda mais tarde, você vai começar a tua gestão financeira. Olha, os teus empregados acham que têm direito a todos os reajustes do governo. Se todo mundo reajustar pelo governo, vai quebrar todo mundo no Brasil. Então, cada empresa tem que negociar. Negociar é sentar e dizer, olha, nós só podemos, 11, nós vamos dar 5. Ah, não quero. Então, contas. Mas nós estamos fazendo o que as grandes empresas, os grandes gestores estão fazendo. Os grandes gestores estão fazendo adaptação ao sistema da crise que nós estamos vivendo, para não despedir ninguém. Mas já temos 11 milhões de pessoas. Então as empresas quebram. 9º lugar. Quando o empresário confunde gastos pessoais com gastos empresariais. No livro de Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então o empresário brasileiro, quando tem um jeitinho, ele faz assim: eu vou tirar do caixa para as minhas despesas pessoais. Tira do caixa para despesas pessoais. Você tem que ter um prolabore, você tem que ter um salário, empresa, gastos pessoais são gastos pessoais. Porque
O empresário que não faz contas aos gastos pessoais e os confunde com o empresário é exatamente o que o governo fez no Brasil. Se confundiu o que é governo com o que é pessoal. Então o pessoal começou a corrupção daqui, corrupção, porque se confundiu. As pessoas do governo se acharam no direito de extorquir o que era do povo. Isso dá errado. Isso não é golpe, isso é má administração. Nós estamos vivendo isso hoje. Então, não confunda. Você sabe que o precipitado quem é? É a pessoa que faz da sua empresa o seu bolso também. Tira. Sem administrar, você tem que ter um salário, um prolabore e viver daquilo. A empresa não pode ficar se confundindo com o particular. Outro aspecto que eu acho importante, número 10, que leva as empresas à ruína, é a falta de comunicação dentro da empresa. Hoje o grande gestor ou administrador não é o indivíduo que fica dentro de uma sala. Ele tem que ter comunicação, ele tem que interagir, ele tem que gerar confiança, segurança. Ele tem que mostrar o seu comprometimento para que os seus colaboradores tenham compromisso. O décimo primeiro ponto eu acho fundamental, que é, às vezes, o empresário cristão ter autossuficiência e dizer: eu não preciso de Deus, eu não preciso de conselhos da igreja, eu não preciso de nenhuma referência espiritual dentro dos meus negócios. Amado, equívoco. Toda empresa dirigida e gerida por um cristão evangélico salvo, a sua empresa é dizimista. O empreendedor tem que ser fiel a Deus. Não adianta eu querer a bênção de Deus na minha empresa se a minha empresa não tem a participação de Deus. A minha empresa tem um gestor que é dizimista fiel, mas a empresa não tem nada a ver com a igreja. Tem que ter tudo, porque a tua vida começa aqui. Alicerçado bem, com bons fundamentos. É para você levar os fundamentos para os teus negócios. Isso são fatores que levam à quebra. Mas eu tenho um sétimo ponto que eu preciso ainda de falar com você. Chama-se criatividade e inovação. Você sabe, uma pessoa que tem ideias boas, que tem uma boa atitude empresarial, às vezes você tem umas coisas seculares muito interessantes. Por exemplo, no Barra Shopping, há uns 3 anos atrás, se você ia a um toalete, você passava mal. Era podre. Alguém disse ao gestor ou administrador: tínhamos que fazer toaletes bonitos. Fizeram toaletes lindérrimos. Muita gente hoje vai ao shopping, não é para comprar, é para fazer xixi. A pessoa vai e diz: uau, que luxo, que coisa linda. Claro, dali vem o comercial. Mas ideias novas, processos, sistemas, informatização. Olha, Tiago 1,17 diz assim: toda a bondade, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não há variação nem sombra de mudança. Nas promessas de Deus ele não muda. Agora nós temos que mudar na nossa gestão. Nós fizemos isto aqui na igreja e fazemos. Pusemos, várias pessoas me pediram: apóstolo, nós tínhamos que ter um lugar que eu quero celebrar a minha sementeira com cartão. Eu não ando com dinheiro. Nós pusemos um balcão lá. E eu entendo que quanto mais eu facilitar as pessoas, mais as pessoas abençoam a igreja. Então facilita o seu cliente, porque o seu cliente vai lhe abençoar. Tem cartão de crédito? Hoje a grande maioria das pessoas só usam cartão de crédito. Tem que ter cartão de crédito. Pusemos placas. A pessoa chega, é um visitante. Ela tem lá placas: visitante, 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 moto, incapaz, pessoa deficiente. Tem tudo isso.
Tem a placa que diz berçário, tem a placa que diz banheiro, tem a placa... Eu criei e facilitei, chama-se inovação. Inovação. Criatividade. Criatividade é um dom de Deus. Olha o que diz Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres, esse seria o nome dele. Deus deu criatividade. Deus disse assim: olha, homem, Adão, está vendo aquele bichinho lá, subindo em árvore? Qual é o nome que você quer dar para ele? Ele disse: macaco. Fica macaco. Aquele de pescoço grande que fica comendo lá em cima nas árvores que ninguém come. Eu acho que é uma girafa. Olha, girafa. E aquele bicho que tem um bocão grande, com os dentes grandes. Aquilo ali me parece um hipopótamo. Hipopótamo, legal. E aquele... então Deus dá o nome. O Senhor diz, criatividade. Eu mexo com a área de comida, eu tenho que ter criatividade, com a área de roupa, o que for. Nós temos aqui montes de áreas de empresário, de negócio. Eu tenho que criar, e essa criatividade é um presente de Deus na vida de todos nós. Nós pusemos bandeiras na porta da igreja, nós compramos máquina de ar-condicionado, nós compramos estacionamento, sempre. Eu às vezes digo na televisão, você é um empresário, só anda de helicóptero, vem, eu deixo-lhe aterrissar no meu terreno. Eu estou criando mais uma possibilidade. E alguém diz, não ando na Zona Oeste, mas eu vou com o meu helicóptero, posso aterrar? Pode aterrissar. Peça a ANAC, nós damos autorização. Então, eu estou sempre criando alguma coisa nova. Você não pode deixar a sua empresa envelhecer. Hoje tem informática. Amado, quem não tem um site, uma página de internet, amado, não vai longe. Bilhões de dólares são negociados pela internet. Você sabe, até a nossa cantina, a irmã pastora Inês já pôs uma página. Pode comer salgado, com glúten, sem glúten. Quer morrer é com glúten, sem glúten não morre. E pode encomendar comida, pode levar para casa. Ela disse, pastor, eu posso fazer isso? Eu digo, pode tudo. Eu não quero é que o povo vá comer bactérias aí na rua. Então ela agora tem uma página. Comida na Cristo Vivo. Leva para casa com glúten, leva para casa sem glúten. Bolo não sei o que. Todo mundo tem que ter os grandes negócios nós fazemos aqui na igreja. Tudo começa, entra na internet e vê o que diz. Entra na internet e você não tem uma página de internet. Você não é criativo de fazer uma página de internet, de dizer o que você negocia. Não, o meu negócio é boca a boca. Amado, mas o país é muito grande para ser boca a boca. Tem que ir na internet, tem que criar. Outra coisa que eu acho importante, relações interpessoais. Você sabe uma coisa? O lugar de maior fraternidade, irmandade, onde relações se estabelecem é na igreja. Você aprendeu aqui comigo, cumprimente seu irmão, dá um abraço, dê-lhe um beijo, diga que você é vencedor. Isto que eu faço na igreja chama-se relações interpessoais, cooperação, unidade. Isto você tem que ter dentro da sua empresa. Vocês desafiaram um empregado a dar um pouco mais da sua vida, você vai ter um pouco mais. Procurar soluções juntos, positivas. Juntar os funcionários. É muito importante o funcionário se achar parte da empresa. Ele não é uma pessoa que pode ser atirado para o canto, ele é parte da empresa. E finalmente, o 9º ponto. Você tem que ser resistente a partir de hoje a qualquer frustração. Você tem que ser resistente. Nós vamos orar daqui a pouco. Resistente. E só há resistência, resiliência, quando o indivíduo tem uma vida espiritual bem organizada. Senão você não cria resistência à frustração. Porque a tendência de todo mundo agora é começar a frustrar-se, a perder forças, a achar que o mundo vai acabar, a achar que, sabe, você precisa de ter resistência à frustração. 42% das pessoas no mundo inteiro abandonaram as igrejas. Grande parte das pessoas que se dizem evangélicas, hoje ficam em casa
participando dos cultos na internet e nos satélites, bebendo whiskinho, cajuzinho, dedo no gelo. E sabe, o diabo armou uma armadilha poderosa sobre a vida das igrejas, da maioria, e frustrou as igrejas. Hoje, a maioria das igrejas não tem mais culto à noite, porque tem bala perdida, porque tem assalto, porque tem ônibus queimado, e fecharam. São pessoas que não resistiram à frustração. Frustração bate na vida de todo mundo. Eu também tenho dias que eu tenho vontade, amado, de chutar o pau da barraca. Te digo isto com o rosto levantado. Mas eu resisto. Às vezes eu chego aqui numa quarta-feira, dos tempos áureos, quando não havia problema de bala, de ônibus queimado, de tiroteio, de roubo. Nós tínhamos 2.500 pessoas às quartas-feiras. E às vezes eu chego aqui na quarta-feira e começamos o culto com 100 pessoas. Eu às vezes olho para alguns dos bispos, eles olham para trás. Eu nunca me deixei frustrar. Você olha para o púlpito, eu estou, Senhor, a igreja é tua, o projeto é teu. Eu sei que tem muita gente presa aí no trânsito. Eu declaro agora, e fico numa alegria de estar na casa do Pai, de saber que este projeto tem Deus à frente, atrás, por cima de lá. E às vezes nós terminamos aqui os cultos de quarta-feira com 1.500, 1.800 pessoas. Nunca em nenhuma igreja da Zona Norte ou Zona Oeste tem essa quantidade de pessoas. Nenhuma. Mas eu vejo a frustração, como é que a frustração domina as pessoas. E você sabe, o gestor, o administrador, o empresário, o comerciante, ele tem que ter um comportamento equilibrado. Ele tem que ter uma autoestima positiva. Ele tem que resistir a toda a oposição. Ele tem que perseverar. Ele tem que resistir à frustração. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias escuros, difíceis. E se você se deixar contagiar pela voz do mundo, 220 mil empresas quebraram, 11 milhões de desempregados, logo, logo vai bater na minha vida. Na tua não bata, amado. E não baterá como? Pela tua fidelidade a Deus. Estas coisas todas que eu estou lhe ensinando aqui há 1 hora, foram fruto de pesquisa, fruto de trabalho, fruto de oração. E eu preciso que você pratique estas verdades. A tua empresa não pode ter um indivíduo desequilibrado no comando. Tem que ter uma pessoa de fé. E você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. As pessoas que trabalham no teu entorno têm que se sentir motivados pela tua motivação. Você tem que ser um homem, uma mulher espiritual. E eu vou te dizer esta noite, antes de orarmos, daqui a pouco vamos fazê-lo. Eu quero que você hoje ponha a tua empresa, os teus negócios, verdadeiramente nas mãos de Deus. Porque o grande projetista de tudo isto, amado, você não imagina os detalhes. Como é que nós fizemos esta parede aqui, ovalada? Você não sabe como é que foi a inspiração. Era uma parede reta, e de repente uma inspiração de uma porta que eu vi, não sei. Tudo isto tem Deus. Deus está na tua vida. Deus não te chamou para a obra de Deus e te deu uma santa vocação para você ser um indivíduo frustrado, um empresário quebrado, falido, uma pessoa com medo da vida. Não! Você tem que resistir. E para resistir a esse espírito de frustração que se abateu sobre a nossa sociedade, você tem que ser espiritual. A tua empresa tem que ser uma empresa dizimista. Você, particularmente no teu prolabore, você tem que ser fiel a Deus. E eu vou te dizer mais. Quando nós, por exemplo, dizemos, nós temos um kit empresarial. Eu tenho aqui livro, O Sucesso do Empresário, que você tem que ler urgente. Você sabe por quê? Porque eu ensino detalhes sobre estas questões dos custos invisíveis. Muito empresário da nossa igreja se livrou de ralos porque leu os meus livros.
Era um ralo. Nós tínhamos aqui um senhor que chegou aqui um dia, deu testemunho. A empresa dele perdia todos os meses 200 mil reais. Depois, quando ele enriqueceu, foi embora. Tem medo de vir aqui. Mas entrou aqui de rastros. Todo mês ele perdia na sua empresa 200 mil reais. E eu fui mostrar-lhe com este livro aqui, este livro sobre o empreendedor cristão, fizemos um kit chamado. Todos nós temos que ter este kit aqui. A preço de nada, isso aqui é preço de nada, é singelo, mas eu quero todo mundo desta igreja com o seu kit, os fundamentos para uma vida financeira saudável. O cristão, o sucesso do empresário cristão, eu quero todo mundo com isso, porque eu quero que você tenha estes livros aqui na tua mesinha, no teu criado mudo, e de noite você vai ver o que Deus inspirou o meu profeta para a minha empresa. Porque se você não faz as coisas que Deus manda, eu posso lhe dar 30 mil ensinamentos, não funciona nada. Lembra-se o que Deus disse? Houve uma pessoa que lançou alicerces profundos. E houve uma pessoa que jogou tudo sobre a areia. E diz que o vento se arrojou com ímpeto. Esta casa ficou de pé. Aquela casa aí arruinou. 220 mil empresas, 11 milhões de desempregados. A hora não é para brincar. Nós não podemos improvisar na administração dos nossos bens. As tuas conquistas não são para ser perdidas. O que você já conquistou é para aumentar, porque Deus mostrou, havia fome nos dias de Isaac. Isaac correu para Abimeleque e disse: Abimeleque, rei do demônio, me ajuda. E Deus disse: não, não é com Abimeleque, o teu negócio é comigo. Eu sou o projetista da tua vida, eu sou o querer realizar da tua vida. Fica nessa terra. E diz que naquele ano ele foi inspirado e começou a semear, a semear. Diz que semeava um, Deus lhe dava 100. Semeava um, Deus lhe dava 100. E diz que naquele ano de fome, de necessidade, de angústia, esse homem ficou riquíssimo. Ao ponto de Abimeleque chamar Isaac e dizer: Isaac, põe-te a andar daqui, você já é mais poderoso do que nós. Isaac era um gestor, era um administrador, era um empreendedor. E quando ele descobriu que Deus tinha tudo, ele deixou de confiar no homem e Deus lhe deu tudo. Então, meu amado, resista à frustração. Não venha para dentro da sua empresa de cara amarrada, frustrado, achando, amado, você tem um Deus planejando todas as coisas, você é fiel. Então, Isaías 43, 16 disse: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas uma vereda. Olha quem te está falando. Foi quem preparou um caminho no mar. Foi quem abriu o mar. E ele diz no versículo 17: o que faz sair o carro, o cavalo, o exército, a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como uma torcida. Versículo de número 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está dizendo: eu vou fazer um milagre na tua empresa, um milagre na tua vida. Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar rios no ermo. Eu vou dar o meu jeito na tua empresa. Eu é que tenho o jeito que você não sabe dar, de resolver os teus problemas. Eu resisto. Eu não deixo. Eu não baixo a cabeça. Eu não curvo os ombros. Ou eu creio
neste Deus que diz que vai colocar um caminho, vai abrir a solução, vai fazer com que as coisas se resolvam, ou então a minha vida vai por água abaixo. E nós não estamos aqui para ser vergonha para esta nação. Nós não estamos aqui para ser apoucados ou diminuídos. Nós estamos aqui para ver a glória de Deus. Ele disse: eu vou pôr um caminho no deserto. Talvez haja aqui algum empresário, comerciante, negociante, profissional liberal, está aqui com o coração pequenino, com a garganta presa, está quase chorando, diz: apóstolo, o senhor não está nos meus sapatos, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu realmente não sei. O que eu sei é que Deus está dizendo que Ele abre um caminho, no meio das águas impetuosas Ele faz uma vereda. Ou eu acredito nisto, ou a minha empresa quebra. Ou eu me envolvo com estas verdades, ou não irei a nenhum lugar. Então você precisa fidelidade a Deus, não permitir desonestidade nem fraude nos teus negócios, cuidar dos teus colaboradores, olha a tua gestão administrativa, olha a tua gestão financeira, não confunda o particular com a empresa, motiva o teu time. Mas eu quero que você esta noite tenha um compromisso com Deus. Talvez muitos estejam aqui dizendo: mas apóstolo, eu não sei como é que, não vejo como a minha empresa, os meus negócios. O Senhor diz: eu vou pôr um caminho no deserto, vou pôr rios no ermo, onde não tem nada, só tem sequidão. Só vou botar água lá. Você acredita nisso ou não? Você tem coragem de acreditar nisto ou não tem coragem de acreditar nisso? Você tem coragem de colocar a tua empresa, a tua vida, a tua família nas mãos de Deus? Ou você vai continuar ouvindo o que o Jornal Nacional está dizendo? Eu me recuso. Ou eu fico com Deus e cresço no meio do deserto com um caminho, uma solução, uma porta de oportunidade, um negócio, uma surpresa. E quando houver deserto seco, já houve para 220 mil empresas, eu vou ter lá um rio. Porque o Senhor disse, venha atrás, bicho, por favor, no versículo 16. Ele disse: olha, outrora eu preparei o caminho no mar. Quer dizer que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho está dizendo: fui eu que fiz. Eu abri o caminho no meio do mar. Quando as águas estavam impetuosas, eu criei um muro, uma vereda, para o povo passar a seco. E Deus diz depois no versículo 17: eu faço sair o carro, o cavalo, o exército, a força. Olha, elas jamais se levantarão, estão extintos, estão apagados. Todo aquele exército que vinha atrás do povo de Deus foi engolido pelas águas. E Deus diz depois: vamos considerar as coisas antigas, vamos lembrar o que eu já fiz no passado. Sem ser prolixo, mas eu sempre volto ao testemunho. Quando nós começamos a construção desta catedral, desta cidade, entrou um plano chamado Collor, bloqueou o dinheiro de todo mundo. Foi um tiro em 140 milhões de pessoas, morreu todo mundo, ninguém tinha dinheiro. Eu perguntei a Deus: eu paro esta obra, são 65 trabalhadores, engenheiro, arquiteto, topógrafo, aquele assistente nosso, que hoje é pastor da nossa igreja, mas era bandido no passado, ladrão, não sei o quê, com o irmão que fazia problema aqui. Eu paro isto tudo, ou eu avanço? E uma voz veio e disse: se você parar, você é um covarde. Se você aceitar a frustração que o Collor lançou sobre este país, você é um covarde. E eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de poder. Diga ao povo que você não vai parar a obra. E eu cheguei lá no antigo cinema Piedade, que era mais quente que o inferno. Eu perdi 1,5 kg por culto, viu, pintor? 1,5 kg por culto. E eu cheguei e disse: irmãos, Deus disse para não parar a obra, vamos continuar.
Eu me recordo que algumas senhoras fizeram assim. Todas elas já descansaram em Deus. Já partiram, porque são pessoas frustrantes que querem ver outros frustrados. Então Deus recolhe, que é para deixar os corajosos do mundo. Então, eu disse, vamos, você sabe uma coisa? Não faltou nada. No meio da obra fomos assaltados. Eu, o bispo Zé Carlos, o bispo Mussalã, irmão Gaioto, o engenheiro, levamos arma na cabeça, levaram o dinheiro da semana. Já era difícil arranjar um tostão, imagina, para pagar 65 pessoas. Não faltou nada. Você sabe por quê? Porque eu sempre pensei, se Deus fez lá atrás, vai fazer agora. Lá atrás era um exército, eram cavaleiros, era um faraó irritado, era sabe, uma família desesperada para engolir o povo de Deus. Deus abriu o mar, deixou passar 3 milhões de pessoas. Quando o exército vinha, ele fechou e disse, considera o que eu fiz nas coisas antigas, eu vou fazer o mesmo. Diz o versículo 19, eu vou botar um caminho no deserto e rios no ermo. Eu queria que você se agarrasse a estas verdades. Olha, amado, isto é Deus falando. Isto é uma inspiração do Espírito Santo. Eu jamais faria você vir sexta-feira à igreja se não houvesse algo do sobrenatural para você e para a minha vida e para a vida da igreja. Eu estou querendo resultados na tua vida e Deus está dizendo, os resultados deste grupo que vai estar esta noite serão os resultados que a igreja terá. Ele disse, eu vou colocar um rio no deserto. Onde houver sequidão, onde houver ermo, não há negócio, todo mundo quebrando, Deus disse, para você eu vou colocar água. E onde não há caminho, apóstolo, não sei para que lado hei de me virar, Deus disse, eu abro o caminho. Eu preciso saber se você acredita nisso, meu amado. Porque se você não acredita, é uma grande frustração para mim. E para Deus, pior ainda. Você tem que acreditar. Você tem que falar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, e dizer, olha, eu ouvi Deus falar na nossa igreja hoje, que Deus vai colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Você tem que acreditar. A hora não é para questionamentos, porque não temos outra alternativa. Porque se houvéssemos outra alternativa, Deus estaria fora da nossa vida. Não há outra alternativa. Ou nós seguimos o que Deus manda, ou então você vai arranjar alguma outra técnica de algum guru americano que vai te ensinar 4 passos para frente, 4 para trás, 2 para trás, 2 para o lado, e você vai ver nada na tua empresa. Você não pode sair daqui sem uma decisão para Deus. Deus te trouxe aqui esta noite para que qualquer sentimento de frustração saia da tua vida, para que você saiba que Deus está no controle absoluto. Eu gosto de um jovem empresário da nossa igreja, um presbítero, que um dia chegou ali na frente e diz assim, eu tenho a ousadia de fazer grandes ofertas para Deus. Pegou 10 mil reais e deu para a igreja. Ele disse, isto é uma ousadia. E é isso que nós temos que ser ousados. Porque se eu não faço o que Deus manda, eu não ponho a minha empresa sobre a rocha com alicerces fundos. Eu ponho a minha empresa sobre a areia. E a areia, quando os ventos se arrojam, meu amado, a casa cai. São 220 mil empresas. Banco quebrado, empresa quebrada, muita coisa quebrada. Você vai hoje num shopping, está tudo vazio. Restaurantes às moscas. O povo está com medo, porque eles só estão vendo o deserto, só estão vendo o ermo. Eu não estou vendo o ermo, eu não estou vendo o deserto, eu estou vendo o caminho e o rio. Eu estou vendo o caminho e o rio, entende, Daniel? Estou vendo o caminho e o rio. Eu não estou olhando para o deserto, para o ermo, para a frustração do governo, para a inabilidade de gestação e de gestão do governo. Eu estou olhando para o que Deus diz. Eu estou olhando para o autor e o consumador da fé.
E o que você precisa é de ser ousado, espiritual. Estar na igreja nos dias de culto, se envolver, louvar, engrandecer. Na tua empresa, amado, chama os teus empregados, impõe as mãos, dá um kit para cada um, ofereça um livro. Mostre que você é de Deus e diga: nossa empresa vai ter caminho no deserto e rio no ermo. E se algum dos teus colaboradores não entender isto, vai te frustrar, a tua empresa será frustrada. Então hoje, amado, é o dia da grande virada. Eu vim aqui inspirado por Deus. Eu vim aqui debaixo da autoridade do profeta vivo da tua vida. Eu vim aqui para te dizer que Deus vai colocar o caminho no deserto e o rio no ermo. Eu estou te dizendo que se você fizer o que Deus manda, você sairá desta situação por cabeça, por cima. Pastor, mas na minha área eu não vejo alternativa. Mas por isso é que você precisa de Deus. Se você visse alternativa, você não viria aqui. Agora vamos gastar alguns minutos de oração. Vou pedir ao bispo nacional, o bispo Sérgio Augusto, venha aqui em cima. Vou pedir ao bispo Daniel Ferreira que venha aqui em cima do altar. Vamos orar ao Senhor, vamos engrandecer a Deus. Bispo Jairo, o senhor quer orar pelos empresários? Quer orar conosco? Faz favor, pode vir para o altar. Orações curtas, mas poderosas em Deus, em favor de cada empresa aqui representada. Glória a Deus. Deus amado e bendito, cremos que este momento, Senhor, é a resposta de Deus para a vida dos empresários. Porque a tua palavra em Jeremias 33 diz: invoca-me que eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Deus revelou ao seu povo através do clamor. Você veio aqui nesta igreja para clamar a Deus, suplicando ao Senhor por uma resposta. E Deus falou através do profeta. Deus falou através deste altar para a tua vida, para que você se torne um homem, uma mulher próspera, bem-sucedida, para que a tua vida decole, porque assim o Senhor determinou. Em o nome de Jesus, quebramos agora, Senhor, toda dificuldade, todo pensamento contrário. Toda força do mal, Pai, está destruída, está anulada, porque contra a vida dos empresários deste ministério não vale encantamento. Cremos, Senhor, na tua provisão, cremos nas tuas estratégias, cremos, Senhor, que tu tens caminhos certos, caminhos perfeitos para o teu povo, mas basta colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que todas essas coisas, para que tudo aquilo que você precisa, para que tudo aquilo que você deseja se torne realidade. Então coloque diante do Senhor a tua vida, se envolva a sua vida com esta obra, com a obra de evangelização, com a obra de salvar vidas, com a obra deste ministério, porque através desta sementeira que Deus fará com que os teus negócios, que Deus fará com que a tua empresa, que Deus fará com que dívidas sejam canceladas e a tua vida seja próspera e abundante. Então creia, vença. Você foi chamado para vencer, você foi escolhido por Deus para estar aqui e ser uma candeia a brilhar acima do monte. Você está aqui porque você é sal e luz, você está aqui porque Deus te escolheu para seres um diferencial nesta terra. Receba esta palavra profética para a tua empresa, tome posse nesta noite e viva por fé e reine em vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, Rei de reis, Senhor de senhores, o Deus da provisão. É em teu nome, Jesus, é em teu nome, Pai, alinhados, submetidos à visão do profeta, para os empresários deste ministério, para os empreendedores, Senhor, que se reúnem nesta noite, na congregação dos santos, numa grande grita de glória, numa grande grita de honra a Ti, numa grande grita de vitória, Senhor.
nós nos unimos com a oração da fé nesta noite, para regar esta semente, esta palavra que foi lançada, esta semeadura financeira, Deus, nós agora, Senhor, regamos com a oração da fé, porque nós cremos num Deus de provisão, nós cremos num Deus de poder, nós cremos num Deus que não falha, nós cremos num Deus que põe caminho no deserto e rios no ermo. Ricomantereneu shemantanai. Um Deus que é um Deus de honra dupla, não é um Deus de vergonha, mas um Deus que honra com dupla honra. E ainda, Senhor, que a sociedade esteja passando por este momento vexatório, este momento de vergonha, este momento de crise, nesta noite Tu levanta empresários segundo o Teu coração, empresários que vão criar, empresários que vão inovar, empresários que vão motivar, empresários que vão avançar, e em tempos de crise, vão colher, Deus, como nunca colheram, como nunca se viu colher neste país. É agora, é a hora da nossa vitória, é a hora da nossa volta por cima, Deus. E quando ninguém tiver, nós teremos para emprestar, mas não tomaremos emprestado, nós estaremos por cima e não por baixo, ainda que as empresas à volta fechem, Senhor, nós vamos abrir empresas, nós vamos abrir portas, nós vamos contratar, nós vamos reinar em vida, porque é a Tua promessa, Senhor, a Tua promessa, Deus, Tu dizes que supres as nossas necessidades, cada uma delas, não segundo as nossas necessidades, mas segundo a Sua riqueza em glória, Pai. Obrigado, Jesus. Com ações de graças, Senhor, nós cremos, tomamos posse e recebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amado, glória a Deus, Senhor. Pai, usa, Senhor, grandes homens aqui nesta hora, Senhor, mulheres, Senhor, empreendedores, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu venha colocar sonhos, Senhor, que esses sonhos venham se realizar, que esses sonhos venham, Senhor, frutificar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Declaramos, Senhor, grandes empresários, grandes empreendedores, Senhor, Pai, aquele que começar pequeno, Tu quer que ele seja alto, que eles querem que ele seja grande, Senhor. Motive, Senhor, esses homens, essas mulheres, Senhor, a serem grandes empreendedores, a cuidarem bem das suas empresas, Senhor, a colocarem bem as suas empresas em andamento, em linha com a palavra de Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos e declaramos por fé. Creia, creia, irmãos, creia que a hora é de Deus, a hora não é de um homem, a hora é de Deus. Se o profeta chamou, se o profeta convocou esta reunião, não foi por ele, mas foi de Deus que tocou no coração dele, para que todos estejam aqui, Senhor. Receba essa palavra, receba esse encorajamento, receba essa fé, esse empreendedorismo, essa vontade de crescer, porque eu estou aqui também como um grande empreendedor. Eu comecei pequeno, hoje eu sou um grande empreendedor, hoje eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. E se a fé manda eu caminhar, se a fé abre caminhos, coloca rios no ermo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui juntamente com o apóstolo, com o profeta, para encorajar estes homens, essas mulheres, para seguir em frente, para seguir o rumo certo, para não olhar para a direita nem para a esquerda. Muitos vão cair à sua direita, à sua esquerda, mas você vai seguir um alvo, você vai seguir por fé, você vai crescer, você vai olhar para frente e para trás e vai ver você no alvo, na frente da batalha, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos e declaramos, irmãos, não desmoreça, não desista, é hora de avançar, é hora de crer, em o nome de Jesus Cristo. Assim oramos por fé, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Amém. Cobrimos todos os negócios, empresas, comércio, escritórios, consultórios, salões, oficinas, escola, mercados. Ó Deus, cobrimos cada área com este manto sagrado da graça de Deus. Declaramos o selo da vitória, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: amém, amém, amém.